Vou trazer aqui uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida, para o meu coração e para o seu coração. Essa palavra está no livro de Tiago, capítulo de número 3 e versículo 6 em diante. Diz assim, vou ler do 5. Diz assim, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém. Você viu o texto que nós lemos? O poder que há na língua? Esse pequeno membrozinho aqui que está escondido, mas que é um perigo. A Bíblia nos dá aqui um entendimento claro de que a nossa língua, a nossa palavra, ela é muito perigosa. Você já prestou atenção? Você já observou quantas pessoas estão pagando um preço? Quantas pessoas estão sofrendo hoje por causa de palavras que falaram? Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa da língua? Quantas pessoas hoje já perderam a vida por causa de falar besteira? E quantas pessoas hoje estão sofrendo, padecendo, às vezes até necessidade, padecendo doenças por causa da maldição que ela própria lançou sobre a sua vida ou sobre a vida de outro, porque a Bíblia aqui já está dizendo, olha, com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aí ele ainda diz mais, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Você já prestou atenção nisso? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Dependendo daquilo que nós falamos, tudo virá sobre a nossa vida. A Bíblia fala que um grande navio você controla com um pequeno leme, né? Um grande navio. Assim também é a língua, viu? A língua, ela controla todo o nosso corpo. Você já prestou atenção como a palavra de Deus é verdadeira e poderosa e certeira quando afirma de que, olha, não convém que se faça assim, meus irmãos, que amaldiçoamos e abençoamos. Então o que acontece? Você já viu essas pessoas que muitas das vezes só andam se maldizendo? Só anda se praguejando e xingando o nome feio? É praga pra cá, é desgraça pra colar, e minha vida não presta, a minha vida nunca vou ser nada na vida, isso minha filha, não, olha, eu pagando preço hoje muito alto por causa de palavras, sabia? É verdade, meu amigo, entendeu? Se você é aquela pessoa que só vive abrindo a boca para espraguejar os outros e para xingar, para falar palavras torpes, entendeu? A Bíblia diz, olha, de toda palavra torpe que os homens falarem é onde dá conta no juízo, e dá diz mais lá em Mateus, olha, por tuas palavras tu serás justificado e por tuas palavras tu serás também condenado. Então cuidado com o que você anda falando por aí e muitas das vezes cuidado com o que você anda falando de si mesmo. Cuidado com o que você anda falando de si mesmo. Pois é, porque essa línguazinha aqui, meu amigo, ela tem feito muita gente padecer, muita gente sofrer, muita gente está sofrendo hoje por causa da língua, viu? Por causa das palavras. Cuidado com isso, viu? O salmista disse, olha, que como você se veste de uma roupa, eu estou bem vestido aqui, e colocado um cinto, assim também é a maldição, a palavra, entendeu? Você não amou a bênção, ela se afaste de você.
Ou seja, você amou mais a maldição através das palavras, ela venha sobre você e assim como uma roupa te cinja e como um cinto te aperta e entre pelas suas entranhas. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Então, tome muito cuidado com o que você anda falando e tome muito cuidado com o que você anda pronunciando sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida das suas filhas, da sua família e sobre você mesmo, entendeu? Por quê? Porque pelas suas palavras a Bíblia fala: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Tá vendo? A palavra de Deus já está dizendo: aquele que ama a maldição, ela vai vir sobre ele. E aquele que ama a bênção também, ela vai vir sobre ele. Depende do que você está falando. Entendeu? Você vê as pessoas que amaldiçoam o salário, quando recebe lá o seu saláriozinho, né? Uma bênção, mas ela fala assim: nossa, que merda, desculpe da palavra, né? Essa praga não dá para nada, não serve, não dá para nada. Já recebo, já é para entregar para os outros, amaldiçoa até o próprio salário. Chega em casa, ao invés de abençoar a sua casa, amaldiçoa a geladeira, amaldiçoa os móveis, amaldiçoa a cama, amaldiçoa tudo enquanto, amaldiçoa a rua, amaldiçoa todo mundo, amaldiçoa os filhos. Às vezes diz: meus filhos não servem para nada, meus filhos só servem para trazer problema para minha vida, meus filhos só me dão problema, meus filhos não prestam, meus filhos nunca vão ser nada. Se você está dizendo isso para os seus filhos, para a sua família, pois pode ter certeza e lá na frente, tudo isso que você está falando vai acontecer. Sabe por quê? Porque a língua é um mal que não se pode refrear. E a bênção e a maldição está no poder da língua. Então você está amaldiçoando mais do que abençoando. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado com isso. Em vez de amaldiçoar, por que você não abençoa? Por que você não fala: olha, nossa, é uma benção, esse salário aqui é uma benção, meus filhos são benção, minha esposa é uma benção, minha casa é uma benção, o meu bairro é uma benção, meus vizinhos é uma benção. Pode estar tudo desandando, mas você não vai falar mais essas palavras de maldição. Você vai abençoar, você vai atrair a bênção para a sua vida. É isso que Deus quer, meu irmão. É que nós atraímos a bênção para a nossa vida, porque a bênção é maior do que a maldição. E a bênção, ela é mais poderosa. E o que você quer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Então, se você quer a bênção, você tem que desejar a bênção também. Você tem que falar através da sua palavra a bênção, desejar a bênção, como está escrito no livro de Salmos, entendeu? Então, tome muito cuidado com o que você anda falando por aí. São filhos que só me trazem problema. Vocês são filhos que só estão me trazendo problema. Mas quando vocês casarem, que tiver os seus maridos, vocês também vão aprender, entendeu? Vocês vão saber na pele o que eu estou passando. Ou seja, lançou a maldição sobre a vida da pessoa. Muitas das vezes ainda é criança e os pais ficam amaldiçoando os seus filhos, dizendo: olha, quando vocês crescer, vocês vão saber com quantos paus se faz uma canoa. Aí você hoje está passando problema, né? Você está passando problema e joga aquilo sobre os seus filhos, né? Que ainda nem entendimento não tem. Por que você não abençoa os seus filhos? Diga palavras de bênção. Olha, eu estou passando por isso hoje, mas meus filhos não vão passar por isso. A minha descendência não vai sofrer isso. Você vai estar quebrando assim toda a maldição que um dia foi lançada. E as palavras, meu amigo, as palavras, Jesus falou que as palavras são espírito e vida. As palavras, elas são espírito. Uma vez as palavras lançadas, né, o universo, né, as coisas vão agir, vão fazer de tudo para que essa palavra se torne realidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, com o que nós anda falando. Isso aqui é um assunto para muito, muito tempo. É um assunto para várias pregações. É um assunto muito importante porque hoje em dia as pessoas falam demais. A Bíblia fala, né, que nós devemos ser tardio em irar-se, né? A Bíblia fala que nós devemos ser tardio, né, em
falar, estejamos mais prontos para ouvir do que para abrir a nossa boca para falar. Mas as pessoas não estão hoje mais ouvindo, as pessoas preferem muito mais falar do que simplesmente ouvir. As pessoas já não querem mais ouvir, não querem mais dar ouvido, né, à sabedoria dos mais velhos, não querem ouvir mais conselhos também. As pessoas hoje estão fazendo de tudo, né, do jeito que elas bem entendem, falando o que elas bem querem falar. Tem gente que diz, eu gosto de falar o que eu penso, eu gosto de falar o que eu acho. Se você continuar falando o que você pensa, logo, logo você vai estar trazendo desastre para a sua vida, porque muitas das vezes o que você fala não é de acordo com a palavra de Deus e também não é bênção para a sua vida. Então tome cuidado com o que você anda falando por aí, tome muito cuidado com o que você anda pronunciando. E a Bíblia fala, meu irmão, da ira, né? Que a nossa ira, a palavra que mais tem poder e a que se cumpre mais depressa é aquela que você fala no momento de raiva, né? Quantas vezes você não está zangado, né? Irado, os nervos saindo ali pela pele, os nervos à flor da pele, e você fala algo que até mesmo você fica pensando depois, mas como é que eu pude falar uma coisa daquela? Você solta aquela palavra de raiva sobre os seus filhos, você solta aquela palavra de raiva sobre o seu marido, você solta aquela palavra de raiva, de ira, sabe, com toda a força do seu coração, do seu íntimo. E a Bíblia fala do que tem de abundância no coração, isso fala a boca. Então, muitas das vezes o seu coração está cheio de raiva, de ira, de maldição, e você abre a boca e despeja de qualquer pessoa, às vezes até mesmo sobre a sua própria vida, nos seus familiares. E meu amigo e minha amiga, minha irmã, meu irmão, a Bíblia fala que não convém que isso se faça assim, entendeu? Temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. As palavras têm poder, a palavra é poderosa, entendeu? A palavra que sai da nossa boca, a Bíblia fala que aquela palavra é tão poderosa que ela tem poder para essa pedra aqui de granito, aqui de mármore, aqui, ó. Se eu pronunciar uma maldição sobre essa pedra, ela é poderosa, a palavra, para modificar esse negócio aqui. Ela é tão poderosa para, sabe, trazer, destruir isso aqui sem eu perceber. Eu não vou saber por que está acontecendo alguma coisa, essa pedra está, sabe, começar a se estragar, né? As coisas no meu emprego não começar a mais dar certo, o meu salário quando eu recebo não dá mais para nada. Tipo assim, você está trazendo maldição para você quando você fala mal contra si mesmo. Quando você pronuncia as palavras negativas na sua vida, você está trazendo e atraindo maldição para a sua vida e afastando de você a bênção. A bênção vai pensar assim, nossa, essa pessoa quer mais a maldição, não me atrai, não me chama para a sua vida, não me chama para o seu lar, não me chama para o seu relacionamento, então eu vou me afastar. Está escrito no livro de Salmo que, visto que você não amou a bênção, ela se afaste de você, e você amou a maldição, ela venha sobre você. A palavra de Deus é assim, meu amigo, é sim, sim e não, não, entendeu? Ou nós escolhemos a bênção, ou nós escolhemos a maldição. É a morte ou a vida. Deus disse assim para o povo, olha, esse que coloco diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá o conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família, a tua casa. Então, a palavra de Deus neste dia para nós é esta, que venhamos escolher a bênção, que venhamos escolher a bênção, a vida. E a vida está aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meu amigo. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que nós venhamos a partir de hoje, né? Se você puder, passa essa mensagem para frente, deixa aí nos seus comentários, entendeu? Fale sobre esta palavra, o que você tem, né, achado de tão ruim nos últimos dias, que você tem falado coisas que não tem agradado a Deus e que tem mais amaldiçoado do que abençoado, porque as palavras, elas são muito poderosas. Então, a palavra de Deus para nós neste dia de hoje é esta: cuidado com o que nós estamos falando, ou seja, vamos atrair a bênção e expulsar para longe
as maldições. É isso que Deus quer na nossa vida, amém? Que nós venhamos ser fonte de bênção, que você venha ser fonte de bênção na sua casa, que você venha ser fonte de bênção na sua família, que você venha ser fonte de bênção na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, que você venha ser fonte de bênção no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde você estiver, que a fonte de bênção, que as suas palavras sejam palavras de graça. A Bíblia fala que Jesus Cristo, as pessoas se admiravam, as pessoas ficavam satisfeitas com as palavras de graças que saíam da boca de Jesus quando ele começava a falar. Então, que nessas palavras também venham estar dentro do nosso coração, para que assim essas palavras de graça também venham alcançar muitas vidas e que essas vidas venham ser transformadas pelo poder da palavra. E não é só do evangelho, é pelo poder da nossa própria palavra que sai da nossa boca. Em vez de amaldiçoar, a partir de hoje você vai começar a abençoar as pessoas. Entendeu? Você vai dizer, essa pessoa aí, ela vai ser um homem de Deus um dia, essa pessoa vai ser um homem de bem, essa mulher vai ser uma mulher de bem, vai ser uma boa esposa, meus filhos vão trazer orgulho para mim, meus filhos não vão se envolver com coisa ruim, meus filhos não vão dar trabalho para a polícia, a minha esposa vai ser uma fonte, um manancial de bênção e de graça na minha casa, vai ser a alegria para o meu coração, né? A minha esposa vai ser um manancial de vida, né, na minha casa e para mim. Então comece a abençoar o seu marido também, diga para ele, você vai ser o amor da minha vida e você vai ser para sempre meu, entendeu? E eu vou ser sua, e nós vamos ser uma bênção, nós vamos viver em paz, nós vamos ter a melhor comida na nossa mesa, nossos filhos vai ser bênção, nossos filhos vai ser, entendeu? Servos e servas de Deus, vai ser homens e mulheres que temem a Deus, que tenham caráter. Então comece a abençoar a sua família, comece a abençoar a sua casa, diga tudo de bom, sem medo, diga tudo de bom, por mais que esteja uma situação hoje de ruim, você sabe que a situação hoje talvez não esteja boa para a sua família, com os seus filhos, com o seu marido, talvez ele esteja, né, de uma forma errada por aí, você também, mas comece a falar palavras de graças, comece a falar palavras de bênção para a sua vida, e você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida e na sua família. Comece a abençoar, não amaldiçoe mais a ninguém, nem você, nem a sua casa, nem os seus parentes, nem a prefeitura, nem o governo, nem a presidência. Não amaldiçoa mais ninguém a partir de hoje. A partir de hoje comece a falar palavras de graça, porque essas palavras vão trazer bênção para a sua vida. Pode ver as pessoas que andam se amaldiçoando, falando coisas ruins para si mesmo, e xinga fulano, e amaldiçoa ciclano, e fala isso não sei de quem. Pode ver a vida dessas pessoas, como essas pessoas estão padecendo de doença, morrendo de qualquer forma, morrendo aí de acidente, morrendo de todo tipo de doença feia que existe aqui na terra, entendeu? Sofrendo angústia no coração, não dorme direito, precisa de remédio para dormir, entendeu? Precisa de calmante, psicólogo, fisioterapeuta, não sei mais o que, entendeu? Gente, então tem que tomar cuidado com as palavras. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. E muitas vezes esse pecado está na nossa palavra, na nossa língua. Esse pecado está dentro de nós, está dentro de você mesmo, através das suas palavras. Tem gente que atrai doença para si mesma pelas palavras, pela própria boca, entendeu? Então a Bíblia fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra para dentro dele, mas ele disse, o que contamina o homem, o que contamina o ser humano é o que sai de dentro. E o que sai de dentro de nós são as palavras. É isso que contamina o homem e a mulher, o ser humano. É isso que contamina a sua casa. É isso que contamina a sua vida. É o que está saindo de dentro de você. Então, tome muito cuidado com o que está saindo de dentro de você através dessa boca que é grande e às vezes também é pequena. Mas tem uma língua dentro, tem um membro que é como um fogo. A Bíblia fala aqui no livro de Tiago, qual o versículo que nós lemos, que a língua é pequena e é o fogo.
viu? É um mundo de iniquidade e ela é inflamada pelo inferno, viu? Como é que a palavra de Deus fala, viu? Não sou eu que estou dizendo não, meu amigo. É a palavra de Deus que diz que a língua ela é inflamada pelo inferno, viu? E a língua você sabe que pode espalhar, né? Pode pôr fogo numa cidade toda, num bosque todo, entendeu? Pode fofocar pelo mundo todo, pode enviar coisas, entendeu? Peçonha mortal na vida das pessoas, entendeu? Pode incendiar uma cidade, um país todo, só com esse pequeno membro, através das palavras, do que você fala e do que eu estou falando também. Depende daquilo que está saindo da nossa boca por meio da nossa língua. Então tome muito cuidado com as suas palavras. Tome muito cuidado, meu amigo, porque isso pode trazer maldição para a sua vida. É isso mesmo. Mas eu louvo a Deus, é uma mensagem para que nós venhamos nos alegrar. Por quê? Porque nós temos a solução aqui, ó. Nós temos a solução. Está aqui, ó, na Bíblia, viu? A solução para tudo isso, para o seu problema e para o meu problema. Que a partir de hoje nós venhamos olhar para a palavra de Deus e saber que a língua, ela é perigosa. Então vamos tomar cuidado com o que nós estamos falando. Para que as bênçãos de Deus cheguem sobre nós e nos abrace, aleluia, e você possa cantar livremente o cântico da vitória, amém? Que Deus em Cristo te abençoe, viu? Se inscreva aí no nosso canal, e aqui, esse canal aqui vai ser uma bênção na sua vida e na minha vida, viu? Aqui nós vamos estar falando da palavra de Deus, vamos estar louvando ao Senhor. Eu sou o levita Edilson Silva, né, na casa do Senhor. Então Deus tocou no meu coração para trazer essas palavras aqui para a nossa vida e para você que está aí assistindo do outro lado, amém? Que Deus em Cristo te abençoe e a partir de hoje você será bênção e será abençoado pelo poder das palavras. Amém. Receba aí o meu abraço.